Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Grande Tribulação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a Grande Tribulação. Em segundo lugar, vamos falar sobre a manifestação da Trindade satânica na Grande Tribulação. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o juízo de Deus sobre o mundo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a Grande Tribulação. Descrição da Grande Tribulação. A Grande Tribulação será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Será um tempo de angústia, de aflição, de adversidade e de dificuldade a qual nunca houve, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. Várias são as predições exaradas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como em no Novo Testamento, sobre o episódio da Grande Tribulação. Porém, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, fala enfaticamente sobre este episódio como dias de angústias que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 24, 15 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 15 ao 22. Versículo 15 ao 22 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando ocorrerá e qual é a duração temporal da Grande Tribulação? A Bíblia Sagrada nos mostra que a Grande Tribulação ela se dará antes da manifestação gloriosa do Senhor Jesus para julgar as nações, ou seja, a segunda etapa de sua segunda vinda. E, portanto, imediatamente após o arrebatamento, primeira etapa de sua segunda vinda. Ainda em Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 31, diz assim: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O profeta Daniel, ele declara que o período de duração da Grande Tribulação será de 7 anos, considerado entre o tempo da primeira etapa da segunda vinda do Senhor
conhecida como arrebatamento, e a segunda etapa da vinda do Senhor, conhecida como manifestação gloriosa. E no livro de Daniel, em seu capítulo de número 9, versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Na realidade aqui, Daniel está falando do anticristo, que faz uma aliança por uma semana. Essa semana ela tem 7 dias, e cada dia representa um ano. Portanto, 7 anos será a duração temporal da grande tribulação. E ocorrerá logo após o arrebatamento e antes da volta gloriosa do Senhor Jesus com a sua igreja para julgar as nações. Mas passemos agora a estudar quais são os propósitos da grande tribulação. Em primeiro lugar, promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. E em Daniel, capítulo de número 9, versículo 24, na parte A, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora, aqui vem os propósitos. Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Em segundo lugar, esse cessar da transgressão vai promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. Em segundo lugar, desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica: Satanás, Anticristo e o falso profeta, e assim destruir o império do Anticristo. A parte B do versículo 24 diz assim: para dar fim aos pecados. Então, para dar fim aos pecados, se subtende aqui a condição de encerrar com este império satânico. Em terceiro lugar, o propósito da grande tribulação é levar os homens a se arrependerem dos seus pecados, e é a parte C do versículo que diz então: para expiar a iniquidade, ou seja, fazer com que os homens se arrependam dos seus pecados. Em quarto lugar, como propósito da grande tribulação, aplicar os juízos divinos sobre a terra. E na parte D do versículo 24 diz assim: para trazer a justiça eterna, ou seja, a justiça de Deus sobre a terra. No quinto propósito, cumprir e confirmar a palavra de Deus, que é a parte E do versículo 24 do capítulo 9 de Daniel, que diz, a parte E diz: para selar a visão e a profecia dos últimos dias. E por último, em sexto lugar, implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parte F do versículo 24, que diz: e para ungir o Santo dos Santos. Portanto, aqui estão os 6 propósitos da grande tribulação, que, recapitulando, nós podemos dizer: promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias, desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica, Satanás, Anticristo, falso profeta, e destruir o império do Anticristo. Em terceiro lugar, levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Em quarto lugar, aplicar os juízos divinos sobre a terra. Em quinto lugar, cumprir e confirmar a palavra de Deus.
E, em sexto lugar, implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que entre os propósitos de Deus, em sua infinita misericórdia, propiciará a salvação àqueles que invocarem o seu nome. Porém, aplicará pesados juízos aos rebeldes e também aos desobedientes da palavra do Senhor. E no livro de Joel, capítulo 2, versículos 30 ao 32, diz assim a palavra do Senhor: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quem passará pela grande tribulação? A Igreja Santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não passará pela grande tribulação, pois antes deste evento será arrebatada num piscar de olhos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porém, a nação de Israel, que ainda espera a vinda do Messias, e os gentios, incrédulos e desviados, experimentarão este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade de salvação. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 9 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vivem? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas qual é a base da salvação durante a grande tribulação? A nação de Israel, os judeus e os gentios, incrédulos e desviados que estiverem vivos fisicamente durante o período da grande tribulação, ainda poderão crer e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Isto é, somente a fé na morte vicária do Senhor Jesus para perdão dos pecados continuará sendo a base para a salvação dos homens da condenação eterna. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, enviará os seguintes instrumentos de evangelização para as pessoas que viverão a experiência da grande tribulação. Em primeiro lugar, o Senhor vai enviar 2 testemunhas
que profetizarão a palavra de Deus durante este período. Mas devido à dureza do coração dos homens, as duas testemunhas do Senhor serão assassinadas, expostas em praça pública. Porém, o Senhor Jesus soprará o fôlego de vida neles e ressuscitarão imediatamente e ascenderão aos céus. Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, nele penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram a glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Mas o Senhor também vai mandar, além destas 2 testemunhas, para pregar a palavra, um anjo, que também vai pregar o evangelho por toda a terra. Apocalipse 14, versículo de número 6 e 7, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Mas também, além das 2 testemunhas e do anjo para pregarem o evangelho, o Senhor mandará 144.000 evangelistas judeus da própria nação de Israel, selados pelo Senhor para a pregação da salvação em Jesus Cristo em todo o mundo. Serão 12.000 evangelistas de cada tribo das 12 tribos de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 7, diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram
144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. E da tribo de Levi, 12.000. E da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. A aparição do anticristo e do falso profeta com a autoridade de Satanás. O anticristo promoverá a paz e o bem-estar social, político e econômico na sociedade mundial. Inclusive, ele também vai estabelecer um pacto de paz e segurança com a nação de Israel e, aos poucos, consolidará um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 5, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O anticristo, ele terá o apoio na esfera religiosa de um falso profeta, que implementará uma religião mundial. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nesta condição de aparente paz, o anticristo quebrará o pacto realizado com Israel e vai se declarar como sendo o próprio Deus. Perseguirá e buscará destruir Israel e todos aqueles que se opõem a ele. E então nós podemos ler na segunda carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 2, versículo do 1 ao 6, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6, que diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Apocalipse capítulo 13, versículos 6 ao 10 diz: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O mundo, neste período de 7 anos da grande tribulação, será governado por uma trindade satânica: o anticristo, o falso profeta e Satanás, o dragão. Características do anticristo. Passemos nesta etapa de nosso estudo conhecer a personalidade, o caráter e o poder do anticristo a partir dos registros de Daniel em seu livro. Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25 diz o seguinte: No capítulo 8 de Daniel, versículos 23a diz: Mas no fim do seu reinado, esta profecia se relaciona ao fim dos tempos. No versículo 23, na parte B, diz: Quando os prevaricadores, ou seja, transgressores, acabarem, significando que nesta época o pecado chegará ao seu mais alto grau de manifestação. No versículo 23, na parte C, diz: Levantar-se-á um rei, ou seja, o anticristo será um líder político mundial. No versículo 23 do capítulo 8 de Daniel, na parte D, diz: Um rei de feroz catadura. O anticristo será muito forte, sanguinário, cruel, sem compaixão e sem misericórdia. No versículo ainda 23 da parte E diz assim: E especialista em intrigas. O anticristo será um especialista em resolver problemas complexos no domínio espiritual, oculto e também no natural, política, guerra e economia e etc, etc. Já no versículo 24 do capítulo 8 de Daniel, na parte A, diz: Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Apesar de ser um homem, a autoridade e o poder do anticristo será outorgada por Satanás. No versículo 24, na parte B do capítulo 8 de Daniel, diz: Causará estupendas destruições, provocará terror e pavor, e será uma máquina de matar e cometer as mais repugnantes atrocidades. No versículo 24, na parte C, diz: Prosperará e fará o que lhe aprouver. Será exitoso nos seus planos e se mostrará para as nações como invencível. Nós estamos falando aqui do anticristo. No versículo 24 do capítulo 8 de Daniel, na parte D, diz: Destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, o anticristo buscará sempre destruir os líderes mundiais e o povo de Deus. Já no versículo 25 do capítulo 8 de Daniel, na parte A, diz:
Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Suas mentiras terão aparência de verdade, devido aos sinais demoníacos que respaldará uma pseudo-confirmação dos fatos. No versículo 25, na parte B do capítulo 8 de Daniel, diz: no seu coração se engrandecerá, será soberbo. O anticristo será soberbo e agirá sempre pensando nos seus próprios interesses. No capítulo 8, versículo 25, parte C, diz: e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Isto quer dizer que o anticristo não se intimidará diante dos ricos e poderosos. Versículo 25, parte D, diz: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Isso quer dizer que o anticristo se oporá contra Jesus Cristo. E no versículo 25, parte E, ele diz, em Daniel capítulo 8, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. Jesus descerá do céu para destruir o anticristo, a batalha do Armagedon. Continuaremos agora no capítulo 11 do livro de Daniel, enumerando diversas características desse mensageiro de Satanás para os últimos dias, no caso, o anticristo. No capítulo 11 do livro de Daniel, versículo 23, diz assim: usará de engano e será forte com pouca gente, significando que o anticristo será altamente intelectual. No versículo 31 do capítulo 11 de Daniel diz: profanará o santuário, tirará o sacrifício diário, sendo uma abominação desoladora. Ou seja, o anticristo terá uma excelente oratória. No versículo 32 do capítulo 11 de Daniel diz: perverterá muitos com lisonjas, louvor fingido. Ou seja, o anticristo será um líder político mundial. No versículo 33 do capítulo 11 diz: matará muitos pela espada e pelo fogo, significando que o anticristo possuirá grande capacidade de negociação e habilidades comerciais. Versículo 35, matará os sábios. Ou seja, o anticristo será um grande estrategista militar. Versículo 36, será contra tudo que é de Deus e se engrandecerá e será próspero. O anticristo terá excelente aptidão administrativa. Versículo 37, não respeitará nem a sua própria religião e nem mesmo o desejo de mulheres. Será exitoso em religião. E no versículo 45, tentará destruir o povo glorioso de Deus, mas um só tempo será aniquilado. Honrará Satanás. O item 3 da lição agora é o que nós vamos passar a estudar: o juízo de Deus sobre o mundo. O apóstolo João, ele tem uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. E viu também um anjo que indagava quem era digno de quebrar os selos e abrir o livro. Somente Jesus era digno de abrir o livro. E esta prerrogativa se deu porque Jesus venceu o mundo. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 ao 5, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste momento em que Cristo abre o selo, inicia-se os flagelos de Deus, lançados em 3 etapas sobre a terra, as quais a Bíblia Sagrada menciona como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que passaremos a discorrer minuciosamente neste momento. Neste ponto, nós não faremos as respectivas leituras bíblicas, dada a extensão delas, mas mencionaremos as passagens que respaldam cada flagelo. E iniciando pelos 7 selos, o primeiro selo é o selo do cavalo branco. Está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 ao 2, que diz, que tem como significado, melhor dizendo, o cavalo branco representa o anticristo. O anticristo, depois do arrebatamento da igreja, triunfará na terra e trará uma falsa paz. É dada a ele uma coroa, significando que reinará, e um arco, que indica que seu reinado terá começo e fim rápidos, pois embora saia imponente como um conquistador, faltam-lhe flechas, ou seja, não tem arma de ataque. O segundo selo é o cavalo vermelho, e isto está registrado em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 ao 4. E este cavalo vermelho representa a guerra. A paz será tirada da terra, e os homens se atacarão mutuamente, onde haverá muita morte e carnificina. Haverá violência sem igual, com guerras intermináveis. O terceiro selo é o cavalo negro, e está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. O cavalo negro representa a fome. Após as guerras, haverá escassez de alimentos, e tudo será racionado. A balança na mão do cavaleiro significa que tudo será medido, pesado e avaliado, sendo atendidos que têm a marca da besta. A diferença entre ricos e pobres será ainda maior. O quarto selo é o cavalo amarelo. E está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim, que o cavalo amarelo, ele representa a morte. 25% dos homens morrerão. E o inferno recolherá tudo. Guerras, fome, doenças e multiplicação das feras. O quinto selo representa os mártires. Está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. E os mártires, eles estão clamando por justiça embaixo do altar. Isto significa que estas almas são as pessoas que, mesmo sob o domínio do governo do anticristo, não negaram ao Senhor Jesus. As vestes brancas dadas a eles tipificam a justificação de todos, e que ainda terão que aguardar mais um pouco de tempo para que se complete a glorificação. Pois outros mártires da grande tribulação ainda morrerão.
o sexto selo, o grande terremoto mundial. E está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 ao 17. E este grande terremoto mundial representa as catástrofes terrenais. A Terra passa a ser ou ter um cenário das maiores catástrofes de toda a história da humanidade, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas, os corpos celestes. Teremos grandes terremotos. Isto pré-anuncia a segunda fase da vinda de Jesus. E como sétimo selo, a preparação para os flagelos das 7 trombetas. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 ao 2. A abertura deste selo traz um leque de acontecimentos ainda mais terríveis, catastróficos. Seguem-se então as 7 trombetas. O silêncio de meia hora não significa um tempo cronológico, esse silêncio que fala nesta porção bíblica, pois o céu não se limita por tempo. A descrição da meia hora de silêncio significa um tempo a mais que Deus dispensa para que os homens se voltassem de todo o coração ao arrependimento antes de abrir então o 7º selo, que anuncia os flagelos, ou que abre os flagelos das 7 trombetas. Portanto, recapitulando os 7 selos, nós temos o primeiro cavalo branco, que representa o anticristo. Segundo, cavalo vermelho, que representa a guerra. Terceiro, cavalo negro, que representa a fome. Em quarto, cavalo amarelo, que representa a morte. Em quinto, os mártires, que clamam por justiça, não se dobraram ao anticristo e por isso pagaram com a vida. Em sexto, o grande terremoto mundial, que representa as grandes catástrofes terrenais. E em sétimo lugar, ou sétimo selo, a preparação para os flagelos das 7 trombetas. Passemos agora a falar sobre as 7 trombetas. A primeira trombeta será a saraiva de fogo e sangue sobre a terra. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, e diz que uma chuva de granizo, fogo e sangue será lançada do céu, que queimará a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Como segunda trombeta, uma montanha de fogo. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 ao 9, que diz, no caso sobre a montanha de fogo, não se sabe bem o que seja este monte. Talvez um meteoro que, atirado no mar, tornará a sua terça parte em sangue, matando parte da criação e destruindo embarcações. Terceira trombeta, melhor dizendo, a estrela chamada Absinto. E está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. Diz-se que esta estrela é um meteoro composto de absinto, que é um arbusto de gosto mais amargo que se conhece. Este terceiro juízo tornará a terça parte da água potável da terra amargosa. Quarta trombeta, trevas. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Estes luminares serão afetados em sua terça parte e não mais brilharão. A águia significa um anjo que dá 3 ais, pré-anunciando os 3 juízos finais mais severos. Quinta trombeta, ataque dos gafanhotos. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: a estrela caída do céu, nesta porção bíblica, é o próprio Satanás, que abre o abismo e livra demônios para assolarem os homens, com exceção dos selados na fronte. A ação destes gafanhotos estavam limitados
ou estava limitado pelo Senhor nos seguintes pontos: A. Não podiam danificar a natureza. B. Não podiam tocar nos selados. C. Não tinham poder para matar, mas somente atormentar. D. O período de atuação dos gafanhotos seriam de 5 meses. Sexta trombeta: fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 ao 19. Por meio do fogo, fumaça e enxofre, é morta a terça parte da humanidade. Armas modernas, guerras nucleares. Aqui novamente se caracteriza um exército de seres infernais. 200 milhões. Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 16. Comandados por 4 anjos decaídos para dizimar a terça parte dos homens. Sétima trombeta, grande vozes no céu. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus com relação a essas grandes vozes no céu. Esta passagem refere-se à anunciação do estabelecimento do reino milenial de Jesus Cristo na terra. Esta trombeta fecha o juízo das trombetas. Portanto, recapitulando com relação aos flagelos das 7 trombetas, nós temos saraiva de fogo e sangue como sendo a primeira, a segunda, uma montanha de fogo, a terceira trombeta, estrela chamada absinto, a quarta trombeta, trevas, a quinta trombeta, ataque dos gafanhotos, a sexta trombeta, fogo, fumaça e enxofre, e a sétima trombeta, grande vozes no céu. As 7 taças. O Senhor lançará os últimos flagelos, representados pelas 7 taças, para a preparação da vitória final sobre o anticristo. A primeira taça trará úlceras malignas. E isso está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 e 2. É derramada a primeira taça, e os que tinham a marca da besta e eram adoradores dela foram acometidos de úlceras malignas e perniciosas. A segunda taça, a água do mar se tornará em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. É derramada a segunda taça no mar, e o mar se tornou como sangue, e todo ser vivente no mar morrerá. Terceira taça, água dos rios e fontes se tornará em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículos 4 e 7. É derramada a terceira taça nos rios e nas fontes de água, e se tornam como sangue. Quarta taça, o sol abrasará com seu calor a terra. É derramada a quarta taça no sol, e os homens são queimados com fogo pelo intenso calor advindo do sol. Mesmo assim, os homens não se arrependem e blasfemam contra Deus. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. Quinta taça, trevas. Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 ao 11. É derramada a quinta taça sobre o trono da besta, o anticristo e do falso profeta. E o mundo fica tenebroso, escuro, em trevas. Os homens sofrem demais, mas não se arrependem. Sexta taça, o rio Eufrates seca. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16, que diz: é derramada a sexta taça sobre o rio Eufrates, e ele seca totalmente.
abrindo passagem para o ataque dos reis à nação de Israel. Aqui vemos o anúncio do combate sangrento do Armagedon. E a sétima taça, sétima e última taça, o grande terremoto. Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 ao 21, que diz: é derramada a sétima taça pelo ar e ocorre um grande terremoto sem precedentes na história. Jerusalém é dividida em 3 partes. Ilhas e montanhas serão removidas. Saraivas de pedras cairão sobre os homens, mas estes ainda blasfemarão o Senhor Jesus. Recapitulando sobre as 7 taças, nós temos como a primeira taça úlceras malignas, como segunda taça a água do mar se tornará em sangue, como terceira taça a água dos rios e fontes se tornará em sangue, como quarta taça o sol abrasará com seu calor a terra, em quinta taça trevas, sexta taça o rio Eufrates seca e a sétima taça o grande terremoto. Concluindo a nossa aula de hoje, aprove a Deus revelar ao profeta Daniel e ao apóstolo João, nas visões do Apocalipse, os acontecimentos dos últimos dias, sabendo que ele, desde a fundação do mundo, nos preparou coisas maravilhosas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.